E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Extreme com mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um pack de papéis de parede Garotas Sexy Anime, né? Pack número 2, né? Tô trazendo mais um pack, né? De papéis de parede de Garotas Sexy para vocês. Por quê? Porque eu postei um vídeo recentemente, né? De um pack de papéis de parede de Garotas Sexy. E bastante gente viu, para um canal bosta desse, bastante gente viu. Foi com umas 50 pessoas em 6 horas. Então, eu tô trazendo mais um vídeo, né, com o segundo pack, né, com mais 10 fotos diferentes, obviamente, né, de garotas sexy que eu achei aqui no site. Tô disponibilizando para vocês aqui em RAR, lembrando que o link para download vai estar aí na descrição. Não esqueçam de baixar, tá bem fácil, bem leve. É o que uns 22 MB, um pouquinho mais pesado, né, porque as fotos também estão em Ultra HD, né, tá com uma imagem muito boa, né, muito boa mesmo. Você vai baixar, vai vir em RAR, galera, como sempre. Você vai abrir, vai vir aqui, vai arrastar para sua área de trabalho e pronto, cara. Fácil assim. Tá aqui a pasta, tá aqui as 10 fotos, tá aí as 10 fotos, né? Então, como sempre, fiquem aí com as fotos, né? Vou estar mostrando as fotos para vocês e colocar uma música de fundo. Então é isso, espero que vocês gostem. Vamos para as fotos.